Você está na CYU 835 Cantareira FM 87,5. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Derrubar a ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1964, acabar com a censura, instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de organização. Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. A Constituição certamente não é perfeita. Discordar? Sim. Descumprir? Jamais. 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Olá, ouvinte da Rádio Comunitária Cantareira. Estamos aqui em sua plataforma de streaming favorita e em radiocantareira.org no podcast 1964. Golpe ou intervenção militar? Sou Elisângela Silva e estou na companhia do Israel Neto. Tudo bem, Israel? Tudo bem, Elisângela? Este podcast integra o projeto 1964, lembrar para que não mais aconteça. Projeto que aborda os acontecimentos e os impactos que o golpe militar de 64 causou na democracia e na vida dos brasileiros e brasileiras, buscando fortalecer nossa democracia por meio do conhecimento. A série, composta por 12 programas, navegou por diversos temas e acontecimentos do período da ditadura militar, entre eles o ano do golpe, a ossada do cemitério de Perus, a democracia corintiana, os heróis da resistência que dão vida e nome às ruas de um dos bairros aqui da Brasilândia e muito mais. Um conteúdo incrível que você pode acessar em nosso site e nas plataformas digitais. Neste podcast, vamos dialogar e discutir se o que aconteceu em 1964 foi um golpe ou intervenção militar. Afinal, pelo menos nos últimos 6 anos, a sociedade brasileira tem sido bombardeada por fake news e interpretações tendenciosas sobre a Constituição e o papel das forças militares em uma possível ruptura institucional. E falando em sociedade, nada melhor que começar esse bate-papo ouvindo o povo. Exatamente, Israel. Pensando nisso, fomos às ruas da Brasilândia ouvir o povo. Vamos conferir o que os nossos amigos de bairros responderam sobre a pergunta. 1964 foi golpe ou intervenção militar? Foi um golpe porque naquela época, pelo menos assim, um pouco que eu nasci em 65, né? Então, algumas coisas eu soube pelos meus mais velhos. E os militares, praticamente, eles comandavam aqui, né? Então, tudo era regido sobre eles, era a lei deles. Foi golpe. O golpe é visto como uma resposta à Guerra Fria, mas deixou um legado autoritário e dramático. Foi fruto de um golpe, apesar de eles alegarem que foi uma revolução, o que aconteceu foi uma tomada violenta do poder nesse caso. Então, quando você dissolve o parlamento, quando você coloca um presidente que foi eleito indiretamente, não tem outro nome para isso que não ditadura. E cada vez apertando mais contra a sociedade, principalmente a sociedade mais pobre, a sociedade mais periférica, a sociedade preta. Quando você olha outros exemplos pelo mundo, é muito parecido com o que aconteceu na Argentina, é parecido com o que aconteceu no Mianmar. Então por que lá é golpe e aqui não foi golpe? Ixi, moça, eu não me lembro disso não. A senhora ouve falar desse momento do Brasil em que teve um golpe? Já ouvi, mas nunca me interessei. Não? Mas assim, o que a senhora pensa quando a senhora ouve falar? Ai, pânico, né? A gente sente um pânico, muito... Ai, não sei. Não sei não, essa resposta não. Foi intervenção militar. Não foi um golpe, foi intervenção militar para assumir o poder, né? Então não era um golpe, era realmente para assumir o poder e os militares tomar conta do Brasil. Eu sou contra, até debaixo d'água, que eu já fui do exército, então já sei como é que é a lei. Quando eu servi, tinha a 5ª sessão que era o boicote, então me revoltou muito, perdi muito sérios amigos, então sou contra isso. Eu entendi que o governo militar foi resultado de um golpe, isso porque houve ali a deposição forçada de um presidente que ele foi democraticamente eleito. Então não tinha uma base legal ou um processo assim constitucional. Elisângela, o que você achou o que chamou a atenção nas respostas dos nossos entrevistados?
Me chamou a atenção que as pessoas estão conscientes do que foi o período militar, né? Principalmente o pessoal da periferia, ela entende a gravidade. A gente sabe que nos últimos anos, Israel, houve uma tentativa de desconstruir a nossa história e dar um novo sentido para a ditadura militar, né? Tentando tirar a gravidade desse período, mas as pessoas estão cada vez mais conscientes e sabem do mal que esse período gerou na sociedade, no país. Então elas estão conscientes e não querem a volta dos militares ao poder. Eles têm que assumir o papel de defender a pátria, mas não de se meter na política e atrapalhar a vida das pessoas, como foi durante a ditadura militar. Então isso ficou bem claro. A população, uma parte dela está ciente da gravidade e não quer de volta os militares, não quer o conservadorismo, não quer o fascismo de volta ao nosso país. Poxa, me chamou a atenção 2 depoimentos, né? Uma de um senhor que, inclusive, acho que serviu o exército, se eu ouvi direito, né? E essa questão do nome, né? De golpe ou intervenção militar fica meio confusa, né? Isso é interessante, porque a gente sabe que o nome que a gente dá para as coisas vai influenciar também o significado delas, né? E a gente sabe que a extrema-direita usa isso com muita habilidade, né? Então é uma intervenção, é uma contra-revolução, é a luta contra os comunistas. Acho que isso ficou uma abordagem interessante que ele traz pra gente, né? Nessa entrevista. E também uma outra companheira nossa aqui do bairro, né? Inclusive traz uma percepção de boa parte da sociedade, inclusive até dessa geração nova, né? Que, não sei muito bem, não pesquiso, não tenho acesso à informação. Então esses pontos, assim, me chamaram realmente muita atenção sobre o papel objetivo e o papel subjetivo também dos militares até hoje aqui nessa época de 64 que perdura até hoje. Realmente, o papel das Forças Armadas na nossa sociedade e sempre foi tema de debate e muitas vezes grande parte da população não consegue entender. Afinal, a própria fundação da nossa República teve as forças militares como protagonistas. Celso Castro, da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional UFRJ, no livro Proclamação da República, enfatiza elementos importantes que passam desapercebidos na história oficial. O professor, em um trecho, diz, abre aspas, é importante atentar para o significado da denominação habitual que o evento adquiriu, pois a própria forma pela qual a historiografia, em geral, a ela se refere já implica algumas ideias importantes. Em primeiro lugar, a de que teria ocorrido uma proclamação, um anúncio público de que a monarquia fora substituída pela república. Mudança esta que não encontrou resistência nem provocou luta. Logo, surgem outras ideias associadas, como a de que a república no Brasil teria sido algo inevitável, uma etapa necessária da evolução da sociedade brasileira. Mas ainda a de que o fácil sucesso do golpe de Estado teria sido resultado de um quase consenso nacional e de que os militares, principais protagonistas do movimento, teriam atuado de forma unida e coesa. Fecha aspas. Esse tal consenso que nunca existiu, o professor ainda emenda, abre aspas. Se no dia 15 de novembro, de fato, praticamente não houve resistência, nos dias seguintes, em vários pontos do Brasil, estouraram revoltas protagonizadas por soldados e militares de baixa patente, episódios extremamente pouco conhecidos da história do país. Na época, esses movimentos foram bastante reprimidos e houve censura aos jornais, o que fez com que ficassem mal conhecidos. Não foram revoltas de grande monta, mas foram indicativos de que não havia consenso na sociedade a respeito da necessidade da república. Fecha aspas. Esse mito de que os militares representam a vontade popular e para isso têm um aval para reprimir forças contrárias não é algo novo, como vimos nesse estudo. O que se seguiu à implementação da república foi a participação política dos militares, principalmente do exército no Partido Republicano. O envolvimento dos militares na política permeou todo o período da República, em sua fundação, em 1964, e também como as investigações estão revelando em um possível golpe articulado que almejava não respeitar os resultados da eleição de 2022. Ainda sobre 64, a intervenção militar foi fundamental para que houvesse um rompimento institucional no país. Porém, manobras no Congresso e implementação dos atos institucionais foram fundamentais para dar um tom de legalidade ao golpe. Fizemos uma breve cronologia dessa sincronia entre os golpistas. Quarta-feira, 25 de março de 1964. No Rio de Janeiro é deflagrada a Revolta dos Marinheiros, liderada por Cabo Anselmo, em favor de melhores condições de trabalho e contra a ordem de prisões vindas do alto comando da Marinha. Esse episódio desgasta ainda mais a relação do governo com essa ala das Forças Armadas.
Segunda-feira, 30 de março de 1964. Jango volta a defender as reformas de base em um evento com militares no Automóvel Clube. Essa atitude soa como uma afronta aos militares golpistas que iniciam a operação para tirá-lo do poder. Terça-feira, 31 de março de 1964, dia da queda de João Goulart. Militares mineiros, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, anunciam um levante partindo da cidade de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro para derrubar o governo. O forte de Copacabana foi tomado pelos golpistas. Quinta-feira, 2 de abril de 1964. Uma sessão no Congresso Nacional declara vaga a cadeira de presidente do Brasil. Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o poder interinamente com o aval dos militares golpistas. Quinta-feira, 9 de abril. A junta militar, formada pelos chefes das Forças Armadas, anunciou o ato institucional número 1. Com ele, o governo militar faria a reconstrução econômica, política e moral do país. Ele permitia cassar mandatos de deputados, suspender direitos políticos e acabar com o comunismo na administração pública. Sexta-feira, 10 de abril. Nomes como Leonel Brizola, Rubens Paiva, João Goulart, Jânio Quadros estavam na lista de 102 políticos cassados e com direitos políticos suspensos pelo regime militar. Assim, o Congresso Nacional ficou mais alinhado com o regime e elegeu o primeiro presidente militar, o general Humberto Castelo Branco, que ficou no poder até 1967. Você está ouvindo o podcast 1964. Golpe ou intervenção militar? Acabamos de ouvir uma breve cronologia da participação militar nos acontecimentos que antecederam e deram base à implementação do regime ditatorial que assombrou nosso país por mais de 2 décadas. Interessante como realmente essa mistura dos militares com a política não é algo novo em nosso país. Inclusive, com o fim do regime e a nova Constituição, que delimita o poder e a atuação dos militares, a sociedade pensou que esse intervencionismo seria a página virada. Mas não foi, não é mesmo? Infelizmente, o que vimos nos anos após o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi a ocupação de militares em cargos políticos, inclusive no Ministério da Defesa, ocupado por civis desde os anos 2000. No governo Jair Bolsonaro, todos os ministros da Defesa foram militares e todos esses militares se envolveram em tramas golpistas. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a eleição de 2022. Tem que debater o que vai ser feito. Força aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa. Tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma conspiração para matar o presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas que de preto, porra, por favor, o senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, caramba, com o Jean Freire Gomes, com o Jean Paulo Sérgio. Porra. Segundo o comunicado da Polícia Federal, o suposto plano, que os suspeitos chamaram de punhal verde e amarelo, seria executado em 15 de dezembro de 2022. O texto diz ainda que eles planejaram o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os militares envolvidos tinham treinamento em forças especiais e planejavam utilizar técnicas operacionais militares avançadas, além de instituir um gabinete de crise que eles próprios integrariam. Os fatos anunciados nessas manchetes chocaram o Brasil. Afinal, foi um planejamento de golpe impresso anunciado dentro do Palácio do Planalto. Pensando nisso, o sistema democrático e a Constituição de 88 estabeleceu os freios e contrapesos dos poderes instituídos, inclusive os militares, que não representam em si um dos poderes. Algo que eles falam constantemente, né, Elisagel, sobre os militares serem um desses poderes moderadores, inclusive atrelando isso à Constituição. Eles estão a serviço de toda a nação sob o comando do presidente da República.
Pois é, Israel, e nos atos narrados aqui nesse podcast, vimos que os militares, com seu poder bélico e influência escusa na sociedade, implementaram um regime criminoso que perdurou por mais de 2 décadas, caçando políticos, censurando a mídia, encobrindo as corrupções do período e assassinando seu próprio povo em nome do Estado e no combate aos subversivos, que são os opositores aos seus desmandos. Sendo assim, fortalecer a democracia e o papel institucional de todos os personagens da República, inclusive dos militares, o seu papel e importância é fundamental para que nenhuma força queira, por vontade própria, tomar o estado de assalto e subverter a vontade popular pela força, pelo medo, discurso de ódio e ambições particulares. E assim encerramos o nosso podcast 1964, Golpe ou Intervenção Militar. Esse podcast compõe o projeto 1964, Lembrar para que não mais aconteça. Você pode conferir todo o conteúdo do projeto nas plataformas digitais, na Rádio Comunitária Cantareira, em FM 87,5 e no site radiocantareira.org. Eu sou Elisângela Silva. Eu sou Israel Neto e foi um prazer estar com você por aqui. Esse podcast foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Obrigada pela sua companhia.